8 de janeiro vai poder aí dar prosseguimento a uma delação premiada dele, do Mauro Cid. Vamos dar uma olhada aí, pelo menos a proposta de delação ao Mauro Cid, reportagem que a gente tem aí no nosso site, a gente está vendo as imagens. A Advocacia do Senado concluiu nesse parecer divulgado hoje que a CPI pode propor acordos de delação. O posicionamento do órgão pavimenta o plano da relatora da comissão, que é a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, de sugerir a colaboração do tenente Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O parecer foi solicitado pela senadora, tem 49 páginas. O texto não avalia o caso específico de Cid, mas a possibilidade de a comissão propor acordos. E aí, com a participação do Ministério Público Federal, enfim, no nosso site você encontra mais detalhes sobre essa possibilidade. Assunto aqui para a nossa entrevista com o deputado Henrique Vieira do PSOL, o Thales Faria, colunista que me acompanha para essa entrevista. Uma ótima noite aos dois, sejam bem-vindos. Deputado, e essa possibilidade de delação premiada do Mauro Cid com a participação, né, da CPI do 8 de janeiro, quão concreta é essa possibilidade? Boa noite. Acho que está mudo, deputado, eu não estou conseguindo ouvi-lo ainda. É só habilitar aí o áudio, a gente já vai conseguir. Boa noite, me ouve agora? Agora sim, vamos lá. Está certo. Bem, eu considero um avanço, porque com devido critério, a anuência do Ministério Público, a homologação de um juiz competente, a aprovação do plenário da própria CPMI, ou seja, tem critérios. A partir desses critérios, eu considero um avanço, porque essa delação premiada é uma forma importante de obtenção de provas para avançar nas investigações. Então, com esse aval da Advocacia do Senado, eu acredito que nós temos mais um instrumento para ser utilizado, evidentemente, com os devidos critérios, para obtenção de provas e caminhar bem com a investigação e os devidos indiciamentos. Eu fiquei bastante feliz com essa notícia, acho que é um instrumento bom de investigação para nós da CPMI. Deputado, queria perguntar ao senhor o seguinte: eu achei bastante natural que houvesse essa decisão, esse parecer, na medida em que uma CPI é a instância policial, digamos assim, investigativa, e se ela tiver anuência do Ministério Público, do juiz, ela pode agir como a polícia age, que sugere uma delação premiada. Mas eu perguntaria o seguinte, numa outra questão: o Walter Delgatti estaria interessado em medidas protetivas para apresentar provas, etc. Da mesma forma, numa interpretação mais ampla, se a CPI é uma instância de investigação e ela tiver a anuência também do Ministério Público, do juizado, ela talvez possa fazer a mesma coisa. O senhor acha que isso pode ser estendido ao Walter Delgatti? Olha, veja, se os critérios forem satisfeitos, ou seja, a anuência do Ministério Público, a homologação de um juiz competente e a aprovação do plenário, havendo a voluntariedade do depoente e uma negociação de acordo com os critérios da lei, sim. Repara que eu fui ponto a ponto dentro desses critérios. E qual é o objetivo? Avançar na investigação com o grande benefício que uma delação premiada pode trazer para uma investigação, que é justamente a obtenção de provas, sem ameaça, sem intimidação, a partir da voluntariedade do depoente, do investigado. Estou sendo muito cuidadoso, porque o direito de ficar em silêncio e não produzir prova contra si, quero deixar evidente, é um direito fundamental da democracia, vocês nunca vão me ver questionando isso na CPMI. Agora, se a partir da voluntariedade do depoente, a partir de um benefício concedido por uma delação premiada, nós podemos obter provas para fazer indiciamento, defender a nossa democracia e responsabilizar quem tentou um golpe de Estado, então eu acho excelente e que a CPMI
possa, de maneira correta, utilizar esse instrumento jurídico. Agora, hoje, por exemplo, deputado, quem falou foi o comandante do DF, da PM, né, no dia das invasões às sedes dos três poderes, o coronel Fábio Augusto Vieira. Falou até um excesso, né, da minha parte, porque ele ficou em silêncio durante todo o depoimento na CPI, fez um pronunciamento no começo da sessão, justificou que não teve acesso ao processo. O ministro Cristiano Zanin também deu uma possibilidade aí, inclusive, de ele não falar a verdade, né, durante esse depoimento. O que o senhor achou dessa decisão do Zanin e da participação de hoje também desse ex-comandante da PM do DF? A decisão do Zanin gerou uma certa discussão lá na CPMI, mas no limite, eu acho que ela resguarda o direito ao silêncio e do investigado não produzir prova contra si. Eu, sinceramente, acho que na prática não mudou o comportamento dele. Ele permaneceria em silêncio, sinceramente. Com as decisões anteriores que foram dadas às outras testemunhas ou investigados, eu acho que o cenário seria o mesmo. Mas o que importa? Eu estou aqui, por exemplo, com trechos da denúncia que a Procuradoria-Geral da República fez com relação à cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Vou abrir aspas aqui rapidamente, porque tem a ver com o depoimento de hoje, o avanço da investigação da CPMI. Diz assim: aderindo subjetivamente às ações delitivas praticadas por terceiros e por omissão imprópria em circunstâncias nas quais deveriam e poderiam agir para evitar o resultado, concorreram para a prática de condutas criminosas. Ou seja, por que esses comandantes estão presos nessa fase do processo? Qual é o argumento? Segundo a denúncia da PGR, eles poderiam agir, eles deveriam agir. Não faltou informação, não faltou instrumento. Houve uma omissão imprópria ou uma omissão dolosa ou uma ação deliberada para permitir que aqueles manifestantes chegassem à sede dos três poderes. E se vocês me permitem mais uma aspas rapidamente, a denúncia também diz assim em outro trecho. Na denúncia constam inúmeros exemplos de mensagens trocadas com teor golpista e conspiratório, e disse nitidamente que havia, portanto, um alinhamento ideológico entre os denunciados e aqueles que pleiteavam uma intervenção das Forças Armadas. Ou seja, o que a investigação está demonstrando é que dentro da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal havia um teor conspiratório, golpista, e que isso influenciou esse descomando intencional que favoreceu com que 4.000 pessoas chegassem com muita facilidade à sede dos três poderes. O único acréscimo que eu faço aqui e que eu fiz lá é que não basta ficar na cúpula da PM. Isso está bem encaminhado. Na minha opinião, isso tem impressão digital e assinatura de Anderson Torres, que era o secretário de Segurança, e ele que fez o vínculo entre Bolsonaro, alguns generais e a cúpula da PM para insuflar esse caos social e institucional e, assim, inviabilizar o governo democraticamente eleito. Pois é, essa mesma denúncia, acusação que o senhor leu do Ministério Público, essa mesma acusação pode ser estendida aos militares do GSI, por exemplo, não? E se pode ser estendida aos militares do GSI, eles não deveriam estar presos? Depende, porque a função constitucional de proteção do Distrito Federal não é do GSI, é da Secretaria de Segurança Pública. Isso é pacificado em termos constitucionais. Mas do Palácio. Não, mas do Palácio. Especificamente do Palácio, nós temos que avançar nas investigações. Quem prende não é a CPMI. Nós estamos tendo acesso aos documentos à medida que eles são liberados pelo STF. Só tem um porém. Não sei se é um porém. Quinta-feira vai ser muito importante.
a estrutura do Gabinete de Segurança Institucional, que poderia e deveria, concordo, proteger o Palácio do Planalto, ou seja, a última linha de proteção, a estrutura do GSI estava tomada por militares vinculados ao governo anterior. É importante dizer isso. Com isso, que trocavam mensagens golpistas, e foi apurado isso. Exatamente. Só estou dizendo, eu até falei isso hoje, inclusive, se você pegar o último recorte da minha fala, foi justamente nesse sentido. Ao que tudo indica, tem omissão intencional deliberada da cúpula da PM do Distrito Federal, mas isso é insuficiente. Eu mesmo falei que com critério, a partir dos dados que chegam até nós precisamos, inclusive, chegar à cúpula do Exército, a militares. Não tem A ou B nesse caso. Onde houve participação golpista, tem que haver a devida responsabilização para a defesa da democracia. Eu só estou sendo cuidadoso nessa minha explicação, porque a tese da chamada extrema-direita é uma tese mais ou menos assim. Ali eram pessoas ingênuas que estavam fazendo uma manifestação pacífica, tinham infiltrados, e tudo isso foi orquestrado pelo governo para sugerir um autogolpe e, a partir disso, criminalizar os seus adversários. Por isso que eu estou sendo muito cuidadoso, para que a minha resposta, em nada, possa se aproximar dessa narrativa absolutamente pitoresca e falaciosa. Agora, havendo erro dentro do GSI, com certeza, isso sendo identificado, tem que ser responsabilizado, tipo assim, doa a quem doer. Isso. Deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio, obrigado por nos atender. Deputado, um abraço para o senhor, bom trabalho. Gente, eu que agradeço, fraterno abraço, boa noite para vocês. Ô Thales continua aqui comigo. Deixa eu trazer aqui só o Thales de volta, porque eu quero